namoro, união estável, casamento e a relação de amantes. Quais são as fronteiras nos relacionamentos? Existem diferenças legais? Quais são os direitos e deveres de cada um? Na atualidade, é necessário formalizar um documento para deixar clara a relação e evitar aborrecimentos futuros? Relacionamentos. Esse é o tema do Saiba Mais de hoje. E para esclarecer todas essas dúvidas e outras também, eu converso agora com o nosso convidado, que é o jurista Yuri Soares de Mello. Olá, tudo bem? Obrigada por sua presença mais uma vez aqui no programa Saiba Mais. É sempre um prazer estar aqui, podendo esclarecer essas informações aos seus telespectadores. Esse assunto é bastante polêmico e interessante, porque todo mundo pensa em formalizar uma união quando se casa, mas não é bem assim, né? O que a lei diz hoje sobre esses relacionamentos, como namoro, às vezes uma relação com amante, como que isso é caracterizado? Primeiro, devemos esclarecer o que é que nos motiva a ficar com outra pessoa, o que nos dá vontade de estar ao lado de outra pessoa. Eu gostaria de trazer aqui a informação de um grande estudioso. Ele não é psicanalista, não é jurista, ele não é desembargador, não é promotor, nem advogado e nem psicólogo. Ele é biólogo. O nome desse cidadão chama-se Arthur Brandon, é um grande escritor, e ele estuda o comportamento humano. E ele nos ensina lá, em seu livro, a diferença entre a paixão e o amor. Para Arthur Brandon, a paixão é tudo aquilo que faz com que os nossos corpos se atraem. Por exemplo, a primeira noite, o primeiro jantar, o primeiro passeio, ou seja, é algo assim mais carnal, digamos assim. Mas o que é o amor no conceito de Arthur Brandon? O amor é muito mais do que a paixão. Ele diz que a paixão tem um tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas a paixão acaba. E depois vem o amor. E que amor é esse que vos falo aqui? É o amor incondicional, é aquele amor em desapego, é aquele amor sem cobranças. Esse amor é que faz com que o cidadão e a cidadã, o homem e a mulher, ou o homem e o homem, ou a mulher e a mulher, fiquem juntos e construam uma relação familiar, uma relação futura, firme e digna. Esse é o primeiro ponto que nós temos que efetivamente abordar. Então veja, daí para frente, existindo o amor, partimos para uma relação mais específica. E que relação são essas? O namoro, o casamento, a convivência, o noivado, que tem diferenças entre si. Não só diferenças patrimoniais, claro, mas diferenças de convivência. Por exemplo, no casamento, o que é o casamento? O casamento que a gente fala é o casamento técnico. É aquele que é abordado dentro da legislação brasileira. Ou seja, você recebe um documento. Há uma discussão se isso é um contrato ou um negócio jurídico. Alguns dizem que é um negócio jurídico, outros dizem que é um contrato. Porque quando se fala em contrato, parece que há uma obrigação efetivamente mútua ali. De fato, existe essa obrigação. O casamento é um ato da mais absoluta responsabilidade. Enganam-se aqueles que pensam, vamos casar para resolver os nossos problemas. Digo a vocês que todos aqueles problemas que não foram resolvidos no namoro, na convivência, né, no noivado, que não foram resolvidos ali, eles simplesmente migram para o casamento. E com um plus, né? Porque agora às vezes fica pior ainda, né? Porque agora terão que dormir juntos todos os dias. Não tem lá essa coisa de você, eu vou para a casa da mamãe, eu vou para o meu apartamento nos momentos das diferenças, das dificuldades. Então veja, Fernanda, a responsabilidade que é morar junto com uma pessoa sob a égide, estamos aqui do ponto de vista do casamento, né? Então o casamento, ele gera direitos e obrigações de toda a ordem para aquelas pessoas. Então não é algo assim tão simples, não. É muito bom, não tenha dúvida, mas o caminho é espinhoso. Uma dúvida de muita gente é a diferença entre união estável e namoro. Quando que uma coisa vira outra ou quando nunca vira? Como que funciona essa questão? Nós estamos hoje modernos, né? Vamos botar a palavra moderna entre aspas. O que é união estável, o que é namoro e o que é namoro qualificado. Nós temos essa figura agora também. Vamos diferenciar. A união estável é aquela em que você mora numa casa,
né, com a moça ou com o rapaz, ou com um moço e outro moço, ou uma moça e outra moça. E aquela relação, ela tem uma visão de constituição de família. Ela não é meramente casual, ela é fixa. Ela pode durar até um dia, não tem um tempo estabelecido para isso. 6 meses, um ano, não. Quanto mais tempo, mais caracterizado, claro, fica a união estável. Mas se você entrou numa casa com uma pessoa morando sobre o mesmo teto e a publicidade que se dá daquela convivência é de marido e mulher, ou de marido e marido, ou de esposa e esposa, ali nós temos uma relação praticamente de casamento. E você pode, inclusive, fazer isso no cartório. É possível você ir no cartório e fazer uma certidão de convivência, de sociedade de fato, e ali os direitos serem esclarecidos. Eu queria esclarecer também que o fato de você estar numa união estável, ela gera direitos, inclusive, previdenciários. Né? Você, como companheira, você tem direito, independentemente da certidão, de apresentar a certidão de casamento ou não, a benefícios como pensão por morte, auxílio-doença, que porventura, necessariamente, o seu cônjuge, tanto o seu companheiro quanto o companheiro, isso aqui vale para os dois, tiverem a possibilidade de usufruir do ponto de vista previdenciário. Então, é praticamente um casamento mesmo, assim, não tem absolutamente nenhuma diferenciação. Acho que eu sempre falo, a diferenciação é só documental mesmo. Ao invés de ser a certidão de casamento, tem uma certidão de convivência. Namoro. Olha, o namoro é a primeira fase antes do casamento, né? Eu diria a primeirinha, né? É aquela em que as pessoas vão se conhecer. O namoro é para isso. É para se conhecer, é para saber se dá certo mesmo, né? Não é só, como diz o povo, get-gets e beer nights, né? Uma frase que a gente sempre brinca, né? Não é isso, tá? É você se conhecer, saber se dá certo. O namoro não gera obrigações patrimoniais de ordem nenhuma. Então, o namoro é exatamente um momento de conhecimento entre o casal ali. E o que seria namoro qualificado? Pois é, o namoro qualificado é aquele namorinho que hoje em dia está muito na modernidade, né? Você começa a namorar com a moça, aí daqui a pouco você está dormindo na casa da moça. Os pais mais modernos às vezes aceitam, entende? Pais de 40, 45 anos são jovens, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, às vezes, prefere até que o rapaz fique na casa da moça, ou a moça... Então, assim, ou às vezes está no apartamento... Os que são namorados, assim, mais, vamos dizer assim, mais experientes, jovens aí de 40 anos, 50, 60 anos, mas a moça dorme na casa, o rapaz dorme na casa da moça. Eu queria esclarecer que isso é o famoso namorido, né? A gente fala por aí, fulano é namorida, namorido. E esse namoro não é união estável. Vou deixar muito claro isso. Então, o fato de você estar dormindo na casa de seu namorado e estar com ele todos os momentos, mas se não está caracterizado existência de família, o namorido ou o namoro qualificado não caracteriza união estável, portanto, não há integração patrimonial nesse tipo de relação. Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora. Nesse rompimento, nesse tipo de relação, né, um namoro qualificado, até mesmo um noivado, a pessoa pode pedir uma indenização por isso ou não? No noivado pode, no namoro qualificado não. No noivado, muita atenção, boa pergunta, no noivado já temos decisões do STJ, porque o noivado, se já gerou uma expectativa de casamento, e naquela expectativa já houve compra de patrimônio, gastou com casamento, com a festa de casamento, compraram carro juntos, já compraram um apartamento e houve o rompimento, não, aí há a possibilidade de entrar com uma ação indenizatória. Então, muita atenção aí a você que é noivo e noiva, já está com o pé dentro do casamento. Se você tirar esse pé, vai responder sim por indenização, por perdas e danos morais e materiais. No namorido, no namoro qualificado, não. Aí é cada um para o seu canto e seguir a vida. Em que pese o dissabor, né, que gera dentro de uma relação de namoro, nós sabemos. Ainda assim, essa tristeza que é causada no rompimento do namoro, ela não é indenizável. Já tivemos ações sobre isso. Às vezes o rapaz ficou muito triste, entrou em depressão. A moça também, no namoro, ficou muito triste, queria ficar com aquele rapaz, era o rapaz da vida dela, mas ele não era. Resta apenas aquela história. Cada um para o seu canto, ficou boa a experiência
e a vida segue. Sempre que eu falo, né? Siga seu caminho. Rede social define ali um status de relacionamento, porque tá lá, status de relacionamento, relacionamento sério, namoro, isso configura realmente um namoro, pode configurar até um noivado ou uma união estável? Não tenha dúvida disso. Muita atenção a vocês aí que andam nesses Googles da vida, Facebooks da vida, né? Aí coloca lá, namoro sério. Gente, isso caracteriza uma relação de convivência, não tenha dúvida. Inclusive, se a pessoa fizer um print, salvo engano a palavra é essa, e juntar aquele documento nos autos de um processo, está caracterizado. E-mails, por exemplo, inclusive caracteriza até para efeito de prisão. Eu conheço um caso, claro, não, esses processos tramitam em segredo de justiça, não posso falar nomes aqui, mas posso contar mais ou menos a situação de um cidadão que efetivamente fez várias ofensas à sua esposa via e-mail. Foram através de e-mails. O que ela fez? Ela pegou os e-mails, levou na delegacia de polícia, foi aberto o inquérito policial e esse cidadão está hoje sob a égide da medida protetiva da lei 11.340, que é a lei que fala sobre violência doméstica. Então, esses documentos das redes sociais caracterizam, sim, senhores, a relação. Não é brincadeira, não, a coisa é muito séria. Então, até porque hoje nós estamos sob a égide do processo judicial eletrônico. Então nós temos, o próprio processo vai deixar de existir fisicamente, como aqui no STF, né, no STJ e em vários tribunais brasileiros e principalmente na Justiça Trabalhista, que já está a passos largos na implementação do processo judicial eletrônico. Então, veja, tudo vai ser eletrônico. Então você faz o print, coloca ali e já manda para o judiciário, provando efetivamente que aconteceu aquilo ali. Então, o poder da rede social é muito grande. Não adianta você falar alguma coisa ali e achar que não vai acontecer nada com você. Responde, inclusive, Fernanda, criminalmente. Então, muito cuidado com o que você anda falando em Facebook por aí, viu? Outro assunto polêmico também é sobre a traição. Ainda existe o crime de traição e como que é visto isso hoje, né? A pessoa pode receber uma indenização por ter sido traída, ela pode buscar isso na justiça? Muito bem, muito boa sua pergunta. Nós tivemos um caso recentemente, muito divulgado nas mídias brasileiras, claro que não vamos citar nomes aqui, mas a gente pode citar o fato de um casal que foi descoberto num ato de traição dentro de um motel, numa determinada cidade do Brasil. O marido percebeu, foi avisado por uma outra pessoa, olha, sua esposa está lhe traindo com uma outra pessoa. E essa pessoa também era da família, é também da família. Bom, de fato, o que acontece? Eu queria esclarecer ao nosso telespectador que não existe mais o crime de adultério. Muita atenção a isso. Porque antigamente existia, agora não existe mais. Não está mais tipificado no Código Penal o crime de adultério. Então, se você traiu sua esposa e se a sua esposa lhe traiu, isso não é crime. É uma justificativa para a separação. Apenas isso, para o divórcio. Não há que você ter um ato de honra. Antigamente nós tínhamos, inclusive, a legítima defesa da honra em crimes de traição e que justificava o crime de homicídio. Veja só que coisa. Isso há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Você vê como é que é o aspecto cultural influenciando na vida de cada um, né, do cidadão. Então nós não temos mais isso hoje. Então o que você faz? Olha, sua esposa lhe traiu, seu esposo lhe traiu. Meu amigo, minha amiga, procure um advogado e faça a separação. É só isso que faz. Agora, fazer o que o rapaz traído fez nesse fato que estou lhes trazendo, ele foi lá, quebrou o carro do amante, deu um tapa na esposa, puxou o cabelo, xingou de toda a ordem a esposa e outra, levou aquilo para a rede social. Um fato importante é que você pode até contratar um investigador para verificar se a esposa está lhe traindo. Digamos, fazer até vamos chamar isso de escuta ambiental, né? Pode até fazer isso, não tem problema. Mas isso não lhe dá o direito de trazer isso a público. Você pode apresentar esta prova em juízo, porque se trata de um processo no direito de família sigiloso. Então, em juízo, você pode, olha, excelência, eu quero me divorciar desta moça por esses motivos. E aí apresenta ao juiz. Pronto.
A hora levar para a internet, não. O marido traído vai responder por indenização, por perdas e danos morais, vai pagar o carro do amante, inclusive, que ele destruiu, e ainda vai responder pela Lei Maria da Penha, que é a 11.340, por ter agredido sua esposa com um tapa na cara, porque ficou muito claro aquilo ali, um absurdo. E, enfim, esses são os fatos que a gente vai esclarecendo. O que a lei diz sobre os direitos, vamos assim dizer, da amante, que tem um relacionamento durante um longo tempo e chega até a ter filho com essa pessoa ali que tem esse relacionamento extraconjugal? Como que fica essa situação? Quais são os direitos da amante, vamos chamar assim, ou do relacionamento extraconjugal? São os mesmos direitos da esposa. Ah, eu tenho filhos com essa amante. Os mesmos direitos dos filhos. Não existem filhos bastardos mais, como existia antigamente aqui. A legislação brasileira, principalmente a Constituição Federal Brasileira, que é considerada Constituição cidadã, uma Constituição dirigente, uma Constituição compromissária, né, efetivamente, é uma Constituição prolixa. Então, essa Constituição brasileira, ela já vem trazendo esses direitos já dentro. Então, não temos mais diferenciação. Eu tenho visto muitos casos por aí, e tenho atuado em muitos casos, no sentido de que, eu sou amante, convivi com esse cara há 20 anos, ele tinha a mulher dele, o que é que eu tenho direito? Direito a tudo, né? Principalmente ao aspecto de pensão alimentícia. Como fica o patrimônio em relação ao amante? Esse tema é polêmico. O cidadão faleceu, tem duas, quer dizer, a esposa e a amante. Há casos em que juízes têm dado aí direito para a amante também participar ali da meação. E outros casos entendem que é a esposa. É um tema amplo, é um tema bastante profundo, mas que gera já uma discussão bastante intensa na doutrina. Então, já facilita. A amante tem direito à pensão alimentícia também. Filhos. Eu tive filhos com a minha amante. Esses filhos vão herdar em igual quinhão aos filhos do casamento. Eu queria esclarecer uma outra coisa, que aqui no Brasil existe o crime de bigamia. Você não pode casar duas vezes. E que casamento é esse? É o casamento do cartório, aquele da certidão de casamento. Se você casar aqui, aí você vai lá para o Maranhão e casa de novo, você está cometendo um crime. Mas nada impede, é interessante isso, né? Que você case e tenha outras mulheres. Nós temos um cantor de funk aqui no Brasil, bastante conhecido, e que a gente tem a informação pela mídia mesmo, que ele tem 20 mulheres, 30 filhos e tal, e é casado com uma apenas. Aí eu lhe pergunto, ele cometeu algum crime? Crime nenhum. E nesse caso, a gente começou a dizer como que é feita essa divisão de bens, ainda mais no caso de falecimento, porque geralmente 50% dos bens vai para a esposa e os outros 50% para os herdeiros. E nesse caso? Pois é, há amantes que herdam também, né? Que não herdam, elas participam da meação, não da herança especificamente não, mas da meação, da divisão de bens. Há casos em que se formam patrimônios dos dois lados. Olha o problema. Ele tem a amante aqui, comprou um apartamento com a amante. E ele tem a esposa e comprou um apartamento com a esposa. Como é que fica esse apartamento da amante? Ele entra na meação ou não? A discussão está aberta. Vamos discutir isso nos tribunais. Vamos aguardar e ver o que os juízes decidem. O tema é complexo. E para encerrar nossa entrevista, em relação a filhos em decorrência do namoro, muda em relação a filhos que vêm do casamento ou não? Os direitos são os mesmos? Os direitos para os filhos das relações, das sociedades, de fato, são os mesmos. Do namoro é o mesmo do namoro qualificado, aquele que dorme junto. Então, veja bem, aos filhos, tudo. Realmente está garantido. Isso foi um grande avanço na legislação brasileira, porque antes de 88 nós tínhamos essa coisa o cidadão era casado e tinha filho em tudo quanto que era canto aqui do Brasil, do Distrito Federal, né? Depois, quando morria, ia para o enterro, estava aquele monte de menino lá que a esposa dele nem sabia que tinha. E esses meninos, antigamente, eram tratados como filhos bastardos, eles não tinham direito a nada, absolutamente nada, nem pensão, nem patrimônio, nada. Então, são filhos iguais aos filhos do casamento. Eu acho muito justo, muito democrático e muito responsável por parte do legislador brasileiro ter acabado com essa coisa que existia.
Isso é um grande avanço para um país de primeiro mundo. Eu acho que nós caminhamos, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de posicionamento aqui no Brasil, porque nos bota numa posição de vanguarda, de respeitabilidade, de dignidade, de harmonia, de sintonia dentro da relação e dos relacionamentos de casamento, de uma forma geral. O tema relacionamentos é muito amplo, daria para conversar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O programa Saiba Mais está chegando ao fim e eu agradeço sua participação. Conversei aqui com o jurista Yuri Soares de Mello. Obrigada. Muito obrigado, um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês. Um grande abraço. E obrigada por sua companhia. Até o próximo programa. E continue ligado aqui na TV Justiça.